falar sobre um pouco do movimento feminista. Ele teve força em 1960, com o aperfeiçoamento dos métodos contraceptivos, que se tornou o sexo algo mais fácil e para desvincular o ato de procriar das mulheres. Muitas pessoas acreditam que o feminismo surgiu a partir dessa época, teve força a partir dessa época, né? Só que não, começou bem antes, só que teve o surgimento e a força maior foi a partir daí. E para se entender o movimento, nós vamos dividir ele em 3 ondas. A primeira teoria ocorreu no século XIX, no início do século XX. A segunda ocorreu em 1990 e 1970. E a terceira teve início na década de 1990, onde vem até hoje em dia. Nos dias atuais. A feminista luta pelos avanços tais como direito ao voto, direito ao aborto, leis de proteção à mulher e leis contra o assédio sexual. E do estupro também, né, que envolve tudo isso. Há avanços nas leis trabalhistas, como as licença maternidade e a determinação de igualdade de salários de mulheres que exercem a mesma função que um homem. Depois de anos de luta, as mulheres ainda conseguiram conquistar um espaço na sociedade. Ao contrário de nossas mães e avós, nós temos o direito de escolher se queremos casar agora, ter filhos ou simplesmente nos dedicarmos à nossa carreira. O feminismo é uma coisa que incomoda muitas pessoas ainda, principalmente aos homens, que acham que nós não temos a mesma capacidade de fazer o que eles fazem. Mas isso é praticamente um machismo. E o que é o machismo? O machismo é o conjunto de fatos e atitudes que fazem com que o homem acredite ser superior à mulher. Ele promove muitas vezes o ódio e também a diferenciação entre os cargos, tanto nas empresas quanto no salário que a mulher recebe nas empresas, fazendo com que o homem discrimine a mulher. Foi que a minha mãe sofreu agressão do meu pai a vida inteira, durante os 26 anos de casado praticamente. Eles tiveram 8 filhos, então enquanto os meus irmãos não cresciam, não conseguiam defender a minha mãe e sofriam da mesma agressão pelo meu pai. Até o momento que a minha irmã pôde defender a minha mãe, foi aí que meu pai começou a parar, porque aí ele viu que os meus irmãos iam defender. Minha irmã pegou a faca pra ele, não foi uma cena legal pra uma filha fazer com o pai, mas ou era isso, ou ele mataria a minha mãe em qualquer surra. Meu pai não bebia, ele fazia isso muito consciente. Quando ele conheceu minha mãe já tinha 3 filhas mulheres do primeiro casamento, e a filha mais velha, meu pai começou a abusar, dos 10 aos 13 anos, e quando a minha irmã tinha 13 anos, ela engravidou. Teve um filho do meu pai. Na época, minha mãe também não soube o que fazer, mandou a minha irmã morar com uma tia, deu o filho da minha irmã e continuou com o meu pai. Eu não julgo a minha mãe, porque ela já é falecida, não está mais aqui para se defender, mas eu não apoio a atitude dela, não apoio que ela aceitou e mandou a minha irmã embora ao invés de mandar o meu pai, e de ter dado também o filho da minha irmã, porque eu não sei como foi, mas eu acho que ela deveria ter procurado ajuda, um psicólogo, alguém que pudesse cuidar da minha irmã e dessa criança também. Meu nome é Emílio Pernambuco, sou delegado de polícia titular do 74º Distrito Policial Parada de Taipas. Com que frequência mulheres denunciam casos de machismo ou abuso sobre elas? Eu posso afirmar que, atualmente, o número de mulheres que fazem denúncias com relação a crimes relacionados ao machismo e ao abuso sobre elas tem crescido vertiginosamente. E os casos reportados têm, eu acredito que em torno de 50% de acréscimo no volume de denúncias. Quanto tempo uma mulher passa aguentando esses abusos calados? Pela nossa experiência, do que a gente observa na prática, acreditamos que pode ser até a vida toda. Muitas mulheres vão suportando aquilo em nome da manutenção, suposta manutenção de um lar ou de um sonho, e acabam aguentando a vida toda. Mas acredito que hoje esse panorama tenha mudado. Na sua opinião, o que leva o maior número de mulheres a tomarem providências hoje em dia? É a conscientização, é justamente a discussão do problema, a apresentação dessa questão na mídia, tanto escrita quanto televisiva, e a conscientização da sociedade como um todo. Tem trazido coragem a essas mulheres em discutirem os problemas e apresentarem as denúncias. Como a vítima está emocionalmente chegando na delegacia? Observamos que é um momento de grande abalo psicológico dela. Ela chega realmente fragilizada,
porque não é uma decisão fácil. Ela está lidando ali com a vida, com a situação familiar, com os filhos, e por vezes ela reluta em fazer a denúncia. Mas, como já disse anteriormente, tem crescido essa procura. Na posição de autoridade desses casos, o que não pode faltar no atendimento a essas mulheres? O que eu digo sempre é que deve ter a ela, essa mulher que procura a delegacia, o acolhimento. Seja nas delegacias territoriais, seja nas delegacias especializadas da mulher, onde ela vá procurar o serviço público, a necessidade de que haja um acolhimento. E isso é importante a conscientização geral, né? Aquele servidor público também criar essa consciência de que todas as mulheres podem ser vítimas e que aquela que o procura deve ter um atendimento acolhedor. Esses homens, na maioria das vezes, são o que da vítima? Quase sempre existe uma relação amorosa. Um companheiro, marido, namorado, que também, a lei da violência doméstica protege a mulher no que tange ao seu namorado, não sendo necessariamente, tendo que ser necessariamente marido ou companheiro ou viver em união estável. Meu nome é Tawane Rodrigues, sou irmã da Rafaela e vou relatar algumas coisas sobre o feminismo. Conte uma história. A história que eu tenho para contar é sobre dois casais que estavam brigando na rua. Isso aconteceu quando eu estava indo para o meu trabalho e estavam os filhos deles no meio dessa confusão. Eu queria ajudar, então acabei orientando a mulher a procurar a guarda civil ou a PM que estava ali próximo, mas ela não foi por conta de medo e também ainda sofri ameaça do marido dela por se intrometer. Mesmo assim, eu fui até a guarda, ao posto policial que tinha ali próximo, não tinha ninguém e infelizmente não tive a oportunidade de querer ajudar ou orientar a vítima. Na sua opinião, o que leva um homem a fazer isto? Eu acredito que seja a ideia de poder que alguns homens, na verdade, pensam que tem sobre as mulheres. E a fragilidade também que um deles tem, questão da sua masculinidade, então isso acaba afetando. E também a questão do poder financeiro, em alguns casos, que acha que o homem tem que ser o dono do lar, que deve ter a renda e tal, e acaba inibindo a mulher de procurar sua independência. Atualmente, 2/3 dos países do mundo punem a violência doméstica, porém mais de 40 não fazem. Calcula-se que no mundo todo, 50% das mulheres assassinadas são vítimas de homens, tanto marido, namorado, pessoas próximas a elas. Qual a importância do feminismo para a sociedade? Igualdade. Acho que, como na Constituição, o homem e a mulher ele é colocado como seres iguais, acho que tem que ter igualdade. O feminismo ele luta por isso. Ok. Quais causas o feminismo pretende conquistar? Respeito, igualdade para as mulheres, salarial, na sociedade, em casa, como mulher, como gênero feminino. Você já auxiliou alguma mulher? Já. Como? Moralmente, ajudando ela a entender que ela tem que fazer valer o direito dela como ser humano. Por que você se tornou um feminista? Porque eu acredito que todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem, por exemplo, no trabalho, que é uma coisa que a mulher luta muito hoje, que é a igualdade salarial, ela faz a mesma coisa, estudou para estar no mesmo cargo, ela tem o mesmo direito de receber o que um homem recebe. Ok. Na sua opinião, qual a principal causa de muitas odiarem o movimento feminista? O medo de essa realidade realmente mudar e a mulher prevalecer na sociedade, o que hoje em dia é um tabu, mas não é tipo prevalecer o homem ou a mulher, os dois têm que ser tratados da mesma forma. Ok, obrigada.